Vamos resolver agora essa questão que envolve regra de 3 composta, que foi cobrada no concurso para Guarda Municipal da Prefeitura de Pacujá de 2019, organizado pela banca Cetred. Vamos lá? O enunciado diz assim: um motorista de ônibus fez um percurso em 3 dias, viajando 6 horas por dia com velocidade média de 70 km por hora. Se quiser repetir o percurso em 2 dias, viajando 7 horas por dia, a velocidade média deverá ser de... Em primeiro lugar, a gente precisa perceber que o valor que a gente precisa calcular é a velocidade média. Numa segunda situação, veja que esse enunciado ele envolve 3 grandezas. Quais são elas? A velocidade medida em quilômetros por hora. Qual que é a outra grandeza que envolve, que essa questão envolve? O tempo da viagem em dias. Esse tempo aqui é o tempo para realizar a viagem. Só que a gente tem outra grandeza aqui envolvida, que é horas de trabalho por dia, tá? Quantas horas esse motorista roda por dia? Então, é horas por dia. Agora, a gente tem condição de preencher esse esquema para resolver essa situação. Veja, olha, que ele fez um percurso em 3 dias, então aqui, olha, em 3 dias ele fez um percurso viajando 6 horas por dia, ele trabalhou 6 horas por dia, com velocidade média de 70 km por hora. Então, 70 km por hora, viajando 6 horas por dia, ele gastou 6 dias para fazer esse percurso. Se ele quiser, então, repetir esse percurso agora em 2 dias, olha só, ele está diminuindo o tempo. 7 horas por dia, ele está aumentando o tempo que ele vai dirigir por dia. Qual que, então, é a velocidade média que ele vai precisar imprimir nesse ônibus para que ele atenda essa segunda condição aqui? Em primeiro lugar, a gente precisa comparar as grandezas, né? Ver quais são direta e quais são inversamente proporcionais. Sempre a gente compara as grandezas aqui com a que a gente está procurando aqui, com a que tem um valor de x. Então, a gente coloca primeiro uma setinha aqui para baixo, só para sinalizar. E aí a gente vem aqui, olha, o tempo em dias, né? Numa determinada viagem, mantendo todas as outras grandezas constantes, se ele diminui, eu vou começar por aqui, olha, se ele diminui o tempo que ele quer fazer essa viagem, ele precisa fazer o que com a velocidade? Ele precisa aumentar, certo? Se numa determinada viagem ele fazia em 3 dias, agora ele quer fazer em 2 dias, em vez de ser 70 km, quer fazer em 2 dias, em vez de ser 70 km por hora, ele tem que aumentar a velocidade. Perceba, se eu diminuo o tempo de viagem, eu preciso aumentar a velocidade, evidentemente. Então, velocidade e tempo de viagem são grandezas inversamente proporcionais, ok? Agora, vamos comparar aqui, olha, horas por dia, né, que ele dirigiu e velocidade. Se ele aumentar a quantidade de horas que ele trabalha, né, que ele dirige por dia, ele vai precisar fazer o que aqui com a velocidade? Ele vai poder diminuir também, aliás, a velocidade. Então, eu vou colocar a seta aqui ao contrário dessa aqui. Setas ao contrário significa que as grandezas são inversamente proporcionais. Então, veja essa seta roxa, olha, eu estou indicando que ele vai aumentar a quantidade de horas que ele vai dirigir por dia, e se ele aumentar a quantidade de horas que ele dirige por dia, para fazer o mesmo percurso no mesmo tempo, ele vai poder diminuir a velocidade, tá? Então, a velocidade, horas por dia dirigido, são grandezas inversamente proporcionais. Agora, o que a gente vai fazer? A gente já comparou as grandezas, né? E a gente já fez a análise quais são direta e inversamente proporcionais. Agora a gente já pode montar aqui a proporção. Sempre aqui tem x primeiro, tá? Olha, 70 está para x, assim como, agora que vem, né? A análise que a gente precisa prestar atenção. Veja que a velocidade é inversamente proporcional ao tempo e a horas por dia dirigido. Então, a razão aqui do tempo, a gente vai colocar o inverso da razão. Em vez da gente colocar 3/2, a gente vai colocar 2/3. Mais uma vez, por que eu inverti? Porque a grandeza tempo é inversamente proporcional à grandeza velocidade. E aí, a gente vai para a grandeza horas por dia.
Mais uma vez, a grandeza horas por dia também é inversamente proporcional à velocidade, por isso que eu vou colocar aqui, olha, os dados, o inverso, né? Em vez de eu colocar 6 sétimos, eu vou colocar 7 sexto. Essa é a forma da gente esquematizar a regra de 3 composta, né? E aqui é uma multiplicação, tá? As outras grandezas aqui que não tem x, que a gente não precisa encontrar o valor, a gente multiplica uma pela outra. Bom, agora é só resolver. Então, a gente tem 70 sobre x é igual 2 vezes... Agora aqui eu vou poder simplificar, olha. Eu vou simplificar esse 2 com esse 6, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 3. 6 dividido por 2 dá 3. Então, o que a gente tem aqui? Olha, 70 está para x, assim como 1 vezes 7 é igual a 7. 3 vezes 3 é igual a 9. Aí, agora eu tenho uma proporção. E o que a gente pode sempre fazer com uma proporção? A gente pode multiplicar em cruz. Então, eu tenho que 7, olha aqui, olha, 7 que multiplica x é 7x, é igual a 70 vezes 9. Eu vou colocar 70 vezes 9 mesmo, porque depois eu vou dividir aqui por 7. Olha só como que fica. No primeiro membro, eu quero isolar o x. Então, o 7 que está multiplicando x, ele vai passar para o segundo membro dividindo. Dividindo 70 vezes 9. Veja por que eu deixei 70 vezes 9. Porque agora eu vou simplificar. Olha, o 70 com 7. 7 dividido por 7 dá 1. 70 dividido por 7 dá 10. Então, sobrou aqui. Olha, a gente chegou na conclusão que x é igual a 10 vezes 9, 90. 90 o quê? 90 km por hora. Então, aqui eu coloco 90 km por hora. Portanto, olha, se esse motorista quiser repetir o percurso em 2 dias, viajando 7 horas por dia, ele vai ter uma velocidade média de 90 km por hora nessa segunda situação. Perceba que esse valor aí coincide com a nossa alternativa D, que é o gabarito, olha. A alternativa D aqui é o gabarito da nossa questão. 90 km por hora.